Isso aí. Agora a gente vai aprender uma outra estrutura de repetição. Para quem já viu o algoritmo, ele é o chamado enquanto. Aqui a gente vai chamar ele de while, ou while, né? Qual é a diferença, principal diferença do nosso for? Vamos fazer um exemplo de for aqui. For, e vamos dar uma olhada na estrutura desse for. O for é quando a gente utiliza quando a gente sabe exatamente quantas serão as repetições. Essa aqui, por exemplo, serão 10 repetições. Mesmo que eu leia a variável correspondente a esse 10, pode ser, no momento da primeira execução dessa linha, eu já sei, né, porque aqui já vai ser substituído a variável pelo que a pessoa digitou, eu sei quantas serão exatamente as repetições. No while, você tem que todo momento fazer a verificação de um teste lógico. É o mesmo teste que a gente faz nos nossos ifs, nos nossos condicionais. Então é um teste lógico que a gente coloca aqui, dentro dos parênteses. A sintaxe é essa aqui, while, e aqui dentro a gente coloca um teste lógico. Vamos colocar aqui duas variáveis inteiras, vou colocar no N1 e N2. Vou colocar o valor de N1 igual a 1. E aqui dentro eu vou ler o nosso, eu vou colocar N1 igual a 1 e N2 igual a 2. Aqui dentro eu vou reler os valores do nosso N2, por exemplo. Digite N2. Vou colocar isso aqui um valor maior, 100, por exemplo. E aí eu vou ler. A gente vai ter que criar o scanner aqui. Scanner. Leitor igual new scanner. System.in. Feito. Aqui a gente vai fazer a N2. Aqui a gente nem precisava declarar esse valor. Vou pagar. N2 vai ser igual ao nosso leitor.nextInt. Agora, vamos supor que eu quero que esse trecho de código, né, a leitura do nosso N2, se repita indeterminadamente até que, né, a pessoa digite o N2, o valor para N2 igual a do N1. É um pouco, a gente vai fazer outros exemplos, mas essa é uma ideia interessante. Eu falei que é um teste lógico como a gente conhece nas condicionais, no if. Então a gente vai fazer aqui, enquanto o N1 for diferente, assim a gente faz, né, com exclamação e o igual, diferente do N2, eu vou repetir, né, essa é a estrutura de repetição. Essas duas linhas serão repetidas enquanto esse teste lógico for verdadeiro. Aqui ele vai pedir para inicializar a variável, porque você já está comparando ela. Então ele fala para você colocar um valor. Já na primeira, a gente tem que ter um cuidado com a primeira execução, né? A primeira execução desse teste lógico vai ser, a verificação desse teste lógico vai ser 100 diferente de 0? Então ele entra. Se a pessoa digitou 1, 2, 3, 4, 5, 400, 500, qualquer valor, ele vai ficar sempre repetido, porque ele vai sempre dar verdadeiro para esse teste, né? Então o N1 é diferente de N2, mesmo se eu digitar 400 aqui. Quando eu digitar 100, nosso programa vai pular para essa linha de baixo aqui e executar as outras coisas que tem aqui embaixo. Tá bom? O while tem a mesma regra do nosso for e do nosso if. Se ele ocupar somente uma linha, eu não preciso colocar as chaves. Tá bom? Mas por via das dúvidas, sempre coloque as chaves. Vou colocar uma mensagem no final ali, o programa saiu. Vou colocar assim só para vocês verem que depois, quando esse teste lógico for falso, ele vai pular para o final do nosso while e aí vai continuar o programa a partir daqui. Tá bom? Vamos rodar ele. Shift F6. Dê uma olhada. Eu vou digitar 1 primeiro. Ele vai ficar perguntando. 2, 3, 4, 5, 90. Quando eu digitar 100, que é quando o nosso teste lógico vai dar falso,
ele vai pular para a linha de baixo do nosso while, que é essa aqui, que é a 26. Vou digitar 100, olha só, o programa saiu. Tudo bem? É uma estrutura de repetição um pouco diferente do for que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Então, enquanto é o nosso enquanto de algoritmo, enquanto essa expressão aqui, que pode ser combinada, eu posso colocar assim, ó, N1 diferente de N2 e N1 mod 2 igual a 0. Isso aqui que eu estou fazendo? A pessoa, as duas coisas têm que ser verdadeiras. Tem que ser diferente de 100 e tem que ser, ao mesmo tempo, par. Então, se eu digitar um ímpar, já vai dar o N2, né? Deixa eu colocar aqui. N2 mod 2 igual a 0. Então, se eu digitar um número, mesmo que seja diferente de 100, mas que seja ímpar, esse teste lógico já vai ficar falso e o programa vai sair também. Vamos testar? Shift F6. Vamos lá. Eu tenho que ser sempre números pares, né? 24 ele vai repetir, 28 ele vai repetir, 98 ele vai repetir. Agora eu vou colocar um 13, ele vai sair. Olha lá. Porque 13 é diferente de 100? É. Aqui no nosso N2 é diferente de 100? É. Mas não é par. Aqui a gente está colocando um E. Então as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se eu coloco um OU aqui, ou vai ser um ou a outra. Tá bom? Então qualquer número par ele vai funcionar. Qualquer número par. Tá bom? Então é só verificar. Se isso aqui é verdadeiro, se esse teste lógico é verdadeiro, eu executo o que tem aqui dentro. Geralmente o que vai fazer o nosso teste sair acontece aqui dentro do nosso while. Né? Pode ser uma contagem, uma variável que o usuário digitou. O que acontece aqui dentro que vai decidir se vai existir a próxima repetição ou não. Uma coisa muito legal e muito utilizada com a estrutura de repetição while é criar um menu. Né? Nos primeiros programas, hoje a gente tem muito mais recursos, tem interface gráfica para você escolher as coisas, mas nos primeiros programas, se alguém já teve a oportunidade de ver, ficava sempre um menu, né? Você digita 1 para fazer alguma coisa, digita 2 para fazer outra coisa. Em vários softwares que funcionam em diversos lugares ainda é assim. Então a gente pode criar um desses menus, em que uma das opções vai fazer o nosso menu, o nosso programa sair. E as outras opções vão fazer coisas diferentes. Vamos entender certinho como que isso pode acontecer. Ó, a gente vai precisar do leitor. Vamos apagar essas variáveis aqui. Vou colocar só como opção. E aí eu vou verificar. Vamos supor que o meu menu vai ter 4 opções. E a opção 4 vai ser a que vai sair. Para sair, eu tenho que fazer o teste lógico ficar falso. Então, eu vou repetir enquanto a opção for diferente de 4. Vou apagar isso aqui. E aqui a gente vai criar o nosso menu. Ó, digite abaixo a opção. Vou copiar, colocar aqui. Somar. A gente já fez isso em um outro exercício. Né? A pessoa podia escolher qual as opções que ela podia executar. Só que, qual que é a diferença? Nesse caso aqui, o nosso programa ele não vai sair logo depois que a pessoa selecionou uma das opções. Por exemplo, se eu vou somar 2 números e aí já vai sair o meu programa. Não, depois que ele escrever o resultado, ele vai reimprimir o menu para a pessoa escolher uma outra opção. Vou colocar aqui, somar, subtrair. Eu falei 4 opções, né? Vou colocar uma outra aqui, multiplicar. Vamos fazer completo. Multiplicar, vou colocar o último, a gente muda lá as opções para 5, a opção para 5, 4 vai ser o dividir, tá bom? Agora aqui a opção, está dando um errinho aqui, porque você precisa inicializar a variável. Vamos colocar aqui, inicializar variável opção. A gente dá uma olhada e vê se na primeira vez
vai ser executado esse código? Vai ser. Opção é diferente de 0? É 0. Então 0 é diferente de 4. Ele vai entrar aqui dentro. Agora eu vou ler, colocar no meu opção. Vai ser igual ao leitor, ponto. É uma variável inteira, então é next int. Next int. Ctrl espaço para verificar as opções. Isso aqui. Esse programa saiu, pode ficar aqui. Agora, se a gente for implementar todo o menu, todas as opções do menu, a gente vai ter que ler dois outros números. Vamos colocar assim já, né? Vamos colocar esses dois outros números aqui. N1 e N2. Feito. Então eu vou verificar, olha só, tudo acontece dentro das nossas chaves aqui, porque é esse trecho de código que vai ser repetido. Eu vou colocar aqui, ó, se opção igual a 1, eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou ter que criar uma outra variável, né, chamada res de resultado. Coloquei ali, vou colocar res igual, vai ser N1 mais N2. E eu repito as outras coisas, opção igual a 2. Percebam que eu não estou usando as chaves porque só vai ocupar uma linha. Né? Vou colocar aqui res igual a N1 menos N2. Né? If opção igual a 3. Vou colocar res igual a, esse eu vou multiplicar N1 vezes N2. Aqui, a última opção igual a 4. Fazer o res igual ao N1 dividido por N2. Está dando um erro aqui, porque as variáveis estão lá, mas como não estão dentro de um if e dentro de um while também, eu não garanto, não sei se vai existir um valor aqui dentro. Aí, na verdade, também, aqui ele vai sugerir para a gente inicializar. Mas o que aconteceu? Eu não li esses números ainda. Vamos empurrar esses ifs lá para baixo. Agora eu vou colocar aqui para a pessoa. Alt Tab, colocar. Digite o N1. Eu vou ler. Ou ler. Colocar N1 igual leitor.next int. Copiar isso aqui para Salt. Digite o N2. N2 igual a leitor.nextInt. Pronto, agora eu tenho os valores, já até parou de dar aí. Claro, né? E aí eu vou escrever. Vai dar um pequeno probleminha aqui nesse programa. A gente vai testar, mas vai ser ideal que a gente vai refinando um pouquinho mais a nossa ideia. Como eu fiz aqui sempre, eu fiz ele sempre passar por aqui, porque independente, mesmo se a pessoa digitar o 4 aqui, isso aqui vai ser escrito, ó. Já perceberam? Mas aí a gente pode refinar isso aqui e fazer esse trecho de código em que é feita alguma operação ser executada só se a pessoa digitou um número válido. A gente já vai pensar nisso. Eu vou colocar aqui depois de tudo, eu vou colocar solicitado. O resultado é colocar um mais e vai ser res. Foi declarado aqui. Aqui é aquele problema que eu falei. O res ele só está dentro dos ifs. Então eu não garanto que existe algum valor. Por isso eu preciso inicializar ela. Inicializei o res com 0. Já está lá. Vamos verificar. Olha só o tamanho do nosso código, né? Deixa eu arrastar ele aqui para baixo para vocês verem. Toda essa instrução aqui vai ser repetida indeterminadamente até que a pessoa digite o 4. Porque esse 4 vai fazer, né? A gente está lendo uma opção aqui. Esse 4 vai fazer essa expressão lógica, esse teste lógico, virar falso. Então ele vai pular lá para o final e vai escrever o programa saiu. Vamos executar. Vai dar um probleminha quando eu tentar sair, mas vocês vão, a gente vai corrigir junto esse problema. Olha só. Primeiro eu vou somar. Somei o N1, vou somar 20 com 30. Olha lá, o resultado é 50. Já repetiu o meu menu. Então esse programa ele vai ficar indefinidamente aqui até que eu digite o 4, né?
apesar de eu ter colocado 4, mas o 4 é para dividir aqui. Vai dar um rolo aqui. Deixa eu colocar o 2 para subtrair. 100 menos 80, vai dar 20. Vou testar o 3. 3 multiplicar, vai ser 10 vezes 30, vai dar 300. Ó, o resultado é 300. O 4, ele vai continuar pedindo para eu digitar as coisas, ó, apesar de ser a opção que está aqui no meu while para sair. Aí ele vai continuar perguntando os números. Eu vou colocar 60 e ele vai fazer a divisão ali, né? Mas no final ele vai sair. 60 dividido por 6 vai dar 10. Olha lá, o resultado é 10 e o programa saiu, porque é o 4. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Primeiro, isso aqui é 5, né? A gente vai colocar a opção 5 aqui, agora. Coloquei a opção 5. E aí, aqui no nosso while tem que ser 5 também, diferente de 5. O que acontece? Vamos entrar e digitar o número 5. Seria sem fazer nenhuma opção. Mas olha o que vai acontecer. O 5, o ideal era que ele saísse direto e não me perguntasse mais nada. Mas do jeito que o programa foi feito, ele vai perguntar o N1 e o N2. Olha só, não faz sentido, né? Vou colocar o 20 aqui e ele vai escrever 0, porque o res vai continuar sendo 0. Olha lá. Porque ele não entrou em nenhum dos ifs, o resultado vai ser 0. O que a gente pode fazer? Existem algumas opções. Eu poderia colocar essa leitura repetidamente dentro de cada if, né? Colocar assim, ó, abrir com a chave aqui e colocar a leitura só dentro, eu recortaria ela daqui, colocaria ela aqui dentro de cada if, só que eu ia ter uma repetição de leitura, né? Tinha que ter muito código aí, ia ficar grande. Ou eu posso fazer assim, ó. Se eu sei que essa parte, para perguntar o N1 e o N2, só pode ser executada se a opção for diferente de 4, ó, eu já falei, eu posso colocar um if aqui. If opção diferente de 4. Aí eu preciso abrir a chave. Tem que tomar cuidado quando a gente vai colocar um if no nosso código já com algumas outras coisas, porque vai ficar errado, ó. Eu abri a chave, ele está pensando que essa aqui é do fechamento do if, mas essa é do fechamento do while. Então tem que vir aqui certinho. Ó, só vai aparecer o resultado é alguma coisa se o que eu digitei for diferente de 4. Tá bom? Diferente de 5, né? Diferente de 5. Isso. Porque se ele for igual a 4, ele vai entrar aqui. Então, só se for diferente de 5, né? Se for 1, ele vai entrar, se for 2, se for 3, se for 4. Se for 6 também, mas esse não é o caso. A gente vai considerar que o usuário vai digitar só as opções válidas ali. Tá bom? A gente podia pôr um outro código aqui, dizendo para o usuário digitar uma opção válida, né? Agora eu vou digitar, só vou digitar o 5. Você vai ver que não vai perguntar mais o N1. Olha lá, o programa saiu. Então agora vamos executar de novo e fazer a divisão, que é o último que faltou ali, o que tinha faltado. 4 dividir. Olha lá, vou pegar o 100 e dividir por 25. Vai dar 4. O resultado é 4. Continuou repetindo. Enquanto não digitar o 5 para sair, ele não vai sair. Vai continuar um programa infinito, que é a ideia de todos os programas, né? Enquanto a gente não clicar no sair, ele não sai. Tá bom? É um código bem bacana e um exemplo bem bacana já utilizando o if também e utilizando o nosso while. Até a próxima.